Aí, Eliezer Rodrigues, Otávio Ribeiro Neto e Tássio Cruz. Vamos agora ao flagra do dia. A imagem captada por Jailson Soares. E como não poderia ser diferente, as fotos que nós vamos mostrar são as duas fotos premiadas do Jailson Soares no concurso de jornalismo que foi vencido pelo Jailson. Na verdade, não são nem fotos aí, né? Aí são obras de arte, né, Tássio? Douglas, parabéns ao nosso... A gente já trouxe aqui, né, os parabéns a toda a equipe, né? Aí o primeiro lugar, e essa que ficou em segundo lugar, Jailson venceu as duas, né, Douglas, do prêmio ontem. Parabéns a ele com esse olhar sempre sensível, né, muito apurado. A primeira retratando a questão do saneamento, né, a questão da... A gente até conversava aqui pouco antes, né, a gente conversando com ele, a alegria, né, em meio às dificuldades de saneamento básico, e a segunda mostrando a luta diária do nosso Rio Poti, né, com os aguapés e com o trabalho diário lá dos pescadores. Parabéns a ele, parabéns a todo o Sistema O Dia, premiadíssimo a redação de portal, jornal e TV mais premiada do Piauí. Otávio Ribeiro, aí mostra a competência da nossa equipe, do Jailson, que eu tenho uma admiração muito grande dos maiores fotógrafos do Piauí, né? Hoje, Douglas, com o celular você faz foto a qualquer instante, a qualquer hora. Agora se observa nessas duas imagens o olhar sensível, crítico e ao mesmo tempo de jornalista mesmo, fotojornalismo, não é o título do concurso, da categoria fotojornalismo, é um produto jornalístico que apenas um clique ela revela muitas coisas. O Tássio lembrava, por exemplo, dessa primeira foto, da dificuldade dessas pessoas, dessas crianças, por exemplo, e em meio a essa dificuldade você tem ali o sorriso no rosto de uma criança. E outro ponto é destacar que o Jailson reúne duas qualidades, além de ser um grande profissional, um grande fotógrafo, com esse olhar crítico e sensível, é também um grande amigo, não é? Uma pessoa querida por todos que o conhecem. Parabéns ao Jailson, parabéns a toda a nossa equipe. Jailson também vai fazer uma micareta, viu? Mudou para os planos, depois da premiação, é o Raimundo e o Jailson. Eliezer, tem, como disse muito bem o Otávio e o Tássio, só apertar botão, não. Não é só enquadrar uma cena, não. É preciso ter sensibilidade, é preciso ter leitura daquilo que você está vendo, e aí é que está o talento. Você ter a leitura, identificar e você trazer isso, capturar isso com sua câmera. Exatamente. A imagem registrada tem que falar por si só, passar a sua mensagem principal dentro da proposta do edital do concurso. E o Jailson fez isso com êxito. Essa primeira imagem ela chama atenção porque ela foi feita em movimento. Tecnicamente é mais difícil, tem que saber operar muito bem um equipamento que tem essa capacidade. Até as gotas d'água foram captadas com muita clareza para o público, para aqueles que vão realmente ver e viram essa fotografia que foi publicada. E aí a segunda fotografia, os aguapés, no nosso querido Rio Poti, próximo ali à ponte que dá acesso à grande região da Santa Maria da Codipe, um ponto que tem identidade com o município de Teresina, que fala, que enaltece a nossa realidade, uma realidade que precisa ser mudada. O saneamento é uma necessidade, é uma demanda que precisa ser atendida. Nem que isso custe algo, mas pelo nosso bem hoje, pela nossa saúde hoje e das futuras gerações. Então, Jailson Soares, uma grande potência, 8.000 de velocidade nesse carnaval, Douglas. Cidade. Olha só, parabéns mais uma vez. Estava vendo aqui de perto. Aí, se você pegar, emoldurar, não é? Botar uma moldura, é um quadro belíssimo. Você pode. Aí, você, meu amigo, você dá até para vender por uma quantia altíssima, porque são. Aliás, eu acho que o Jailson devia pensar muito nisso, né? Acho que o Jailson já tem muito material para fazer até uma exposição, né? De vários momentos, de várias situações. É bom já pensar nisso, porque... Essa segunda imagem, Douglas, que é essa do Rio Poti, né?
Você tem vários elementos fantásticos dentro desse mesmo enquadramento, porque você tem o rio que divide a cidade, mas você tem ao fundo a ponte, o Eliezer lembrou, que liga a grande região da Santa Maria da Codipe. Você tem a ponte que faz essa ligação, e você tem essa ligação pela ponte invadindo e prejudicando o leito do rio, a exemplo dos aguapés. Você tem, por exemplo, a canoa, que é subsistência para alguns moradores da região que ainda vivem da pesca. Então são vários elementos, a leitura que se faz é muito interessante, vários elementos dentro desse enquadramento. Então só um grande fotógrafo é capaz de fazer essa leitura e capturar essa imagem. Em política agora, o governador Rafael Fonteles reforça que vai ser leal aos candidatos da base nos municípios, que vai buscar uma união, mesmo onde houver mais de um candidato majoritário ligado ao governo, como é o caso de Parnaíba. Veja. União, todo o nosso entusiasmo, a nossa convicção de que é importante a base estar unida. Ocorre que em algumas cidades, os dois únicos candidatos são da nossa base. Isso vai acontecer em algumas cidades e claro que nós seremos leais aos dois candidatos. Num lugar em que você tem um candidato de oposição, um pré-candidato de oposição, e mais um pré-candidato da base, é nesse sentido que eu disse que não faz sentido não ter a união, porque a base tem que estar unida em situações como essa. É diferente de outros casos, em que os dois únicos candidatos são de forças políticas ligadas à nossa base. Então, a gente vai ser leal, está muito claro, o diálogo está muito claro com as lideranças, e é por isso que nós não temos tido muita dor de cabeça, porque a nossa linha é muito clara, transparente, nessa direção. Cidades como Parnaíba e Grupo Esperança? Lá é um dos exemplos que eu acabei de citar, que a gente vai tentar ao máximo unir a nossa base, porque certamente deve ter um candidato de oposição à nossa base. Então lá não tem segundo turno, não tem o menor sentido a base estar desunida. Olha, ainda sob sessão municipal, o governador falou da ampliação da base de apoio ao pré-candidato Fábio Novo em Teresina. Eu acho que vários pré-candidatos já aderiram à pré-candidatura do Fábio Novo. É um processo normal, as pessoas têm legitimidade para colocar o seu nome, para ver como é que a população recebe. E vai se aproximando do calendário eleitoral, as definições vão acontecendo. Então, como eu disse, eu estou muito feliz de ver a nossa base toda unida aqui em Teresina e ainda recebendo apoio de pessoas que não são da nossa base política. Então, é sinal que o Fábio Novo está conseguindo dialogar com o povo e com os líderes. Para o senhor, o PSDB, Luciano Nunes, seriam bem-vindos nessa base? Todos que querem ajudar o Fábio Novo nesse projeto de discutir a reconstrução da cidade, o avanço para uma Teresina mais pujante e que inclua todos e todas, serão bem-vindos, sem dúvida. Mas, obviamente, isso é tratado pelos partidos, pelos líderes desse movimento aqui em Teresina, mas, obviamente, que da minha parte, todos são bem-vindos para apoiar esse projeto de debate com a cidade de Teresina. Tássio Cruz, como resolver esse xadrez, Tássio? Douglas, eu até comentava com o Eliezer aqui, frase forte do governador, dizendo que não faz nenhum sentido ter dois candidatos da base em Parnaíba. A gente já explicou, é uma eleição de tiro curto. Se errar na estratégia, quem vai ganhar é o candidato da base de Mão Santa. A gente falou essa semana aqui em Neta Castelo Branco. Ou seja, o governador dá um sinal bem claro ao grupo intitulado Esperança, que ele não está contente com essa dissidência lá em Parnaíba. E falando de Teresina, a expectativa, a busca é por conseguir agora qualificar esse bloco que foi formado. Qualificar esse bloco construindo aqueles ponta de lanças, aqueles que são os peões desse xadrez, que são os candidatos a vereadores. Então, acho que esse é o tom da base, tanto em Parnaíba quanto em Teresina, mas o governador passa recado para todo mundo desse grupo da Esperança em Parnaíba. O Papo do Cafezinho foi, inclusive, sobre uma tentativa, Otávio, você trouxe essa informação, uma tentativa do senador Marcelo Castro de apaziguar esse cenário, não ocorrer nenhum tipo de problema durante as eleições e no pós-eleição. Agora, olhando para o cenário macro, como o governador acabou de falar, o governador vai dar uma tarefa de formiguinha ali, né? De chamar um caso, conversar. Já imaginou dois candidatos na cidade chamar aqui
para conversar, tentar um acordo onde, historicamente, aqueles dois grupos são rivais naquela cidade. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, Douglas, porque você observar o cenário de cada município de longe da capital, você observar os demais municípios, parece até ser fácil. Quem é PT, quem é MDB, fazer alguma articulação nesse sentido. Mas quando você está no município, quando você conversa com as lideranças desses municípios, a questão partidária ela fica em segundo plano e os interesses desses líderes locais, ela vem nesse primeiro plano. Então, há casos que a gente ouve quase que diariamente, a pessoa de dizer, não, se for assim, ou eu saio do PT, ou eu saio do MDB, vou para outro partido, mas os meus interesses pessoais, o interesse do meu grupo político deve se sobressair. Então os partidos têm que analisar, caso a caso, não é possível você dizer, por exemplo, a ideia do senador Marcelo Castro é válida, mas não é possível você usar essa regra para todos os municípios. Em política, uma regra que vala para tudo, ela é muito arriscada. Você pega, por exemplo, o caso das federações, do PT, que é mais emblemática, PT, PCdoB e PV, tem problema em todo o país. Então, a direção nacional fecha uma federação sem observar as especificidades de cada município. Assim também vai ter que fazer esse exercício o governador Rafael Fonteles com o seu PT, o senador Marcelo Castro com o seu MDB, para você não gerar, por exemplo, perdas de liderança dentro dos quadros dessas siglas. E haja diálogo, Eliezer Rodrigues, haja conversa. E aí também não é uma tarefa que o governador vai fazer só, é uma tarefa que ele vai contar com o secretariado, vai contar com alianças políticas, com os deputados estaduais, federais. Aí envolve um conjunto de personagens para se chegar a esse tão sonhado consenso. Exatamente. E é interessante a gente comparar a situação de Teresina com a de Parnaíba. Em Teresina, um pré-candidato tem sua condição de pré-candidato do governador de forma sólida, consolidada, recebendo apoios até de ex-opositores, e lá em Parnaíba a base que deveria estar unida ainda enfrenta alguns atritos, numa cidade que não tem segundo turno. É por isso que o governador foi claro, até o Tasso pontuou, não faz sentido. É preciso essa união de todas as forças no mesmo rumo, com o mesmo foco, no mesmo projeto, exatamente para garantir a viabilidade. Em caso de vitória, esse grupo unido ganha. Vai ter direito ao seu espaço, vai ter direito à sua participação. Então, nesse momento, o governador ressalta essa importância de união de forças para que o objetivo seja alcançado. Depois se discute a quem contemplar, de que forma, por quê, com quais critérios, mas em 2024 o objetivo é ganhar a eleição. Não dá para fragmentar o que deve estar unido por questões menores. É preciso realmente um foco centrado no dia da eleição. Para encerrar, vamos tratar de um assunto, inclusive é pauta do dia, e nós ouvimos o senador Marcelo Castro sobre o assunto que é a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a prisão do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Veja. Deixa eu dar minha posição aqui bem clara. Todos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa ponderada, sou do diálogo, sou do entendimento, sou da conciliação, sou do perdão. Agora, em se tratando de democracia, eu sou muito rigoroso. Então, acho que não deve haver perdão contra todos aqueles que atentaram contra a nossa democracia. Foi uma luta muito grande, muitos deram a própria vida, muitos foram exilados, muitos foram sacados de cátedras das universidades. Foi um sofrimento muito grande que a sociedade brasileira passou para que nós tivéssemos um regime democrático no país. Então, nós não podemos colocar isso em risco. E o meu entendimento é que todos aqueles que trabalharam contra a democracia, os que planejaram, os que financiaram, todos devem ser alcançados pelo braço da lei, com o rigor da lei. O que tiver escrito no Código Penal, eu defendo que seja aplicado. Nosso tempo está curto, então 30 segundinhos aí para cada um. Tava conversando aqui com o Otávio, enquanto o senador Marcelo Castro falava, tá, se aí vale para os três a colocação.
E aí não só na política, mas na política também, mas na vida, quer dizer, é a famosa roda gigante, né? Tempos atrás, você tinha o grupo ligado ao presidente Lula numa situação de queda livre, numa situação ali o grupo estava acuado, foram 580 dias de prisão, e a pretensão do senador Sérgio Moro de chegar ao STF, aqueles vídeos lá dos embates nas audiências contra Cristiano Zanin, quem chegou no STF foi Cristiano Zanin. Hoje Lula é presidente, né? Então o jogo se inverteu, né? E isso serve para mim, é mais uma situação pedagógica, viu, Tássio? É verdade, Douglas. As imagens, né, estão vindo à tona. Alexandre de Moraes abriu o sigilo da investigação, imagens de reuniões entre Bolsonaro e ministros falando sobre o fato de não se chegar em 2023 em caso de derrota. Então, imagens impressionantes que vão chegando. E Marcelo Castro é daqueles que foi fiel ao PT, mesmo quando o PT estava do lado de baixo dessa roda, como você disse, né, Douglas? Então, e ele fala defendendo o Estado, mas, claro, também defendendo aquele que sempre foi aliado dele. Mas muita coisa vindo à tona ao longo deste dia e de ontem também sobre essa operação. E o presidente do PL segue preso após ter uma arma, né, encontrada sem registro na casa dele, porte ilegal de arma e até pepita de ouro de garimpo, que se especula que é garimpo ilegal. Otávio Ribeiro Neto, é o vai e vem, precisa ter isso sempre em mente, né? Porque às vezes quando você está no vai, você esquece que existe o vem, né? É isso, Douglas. Na política tem uma máxima que o mais importante não é como você entra, é como você sai, qual é a imagem que você deixa. E o Brasil não... Tem gente que usa muito essa frase que é ótima, não é para amadores, não é? Sem uma experiência de um profissional não entra. Parece muito o roteiro de um filme, não é, Douglas? Eu acho que os melhores atores, os melhores escritores, as melhores equipes cinematográficas do mundo não conseguiriam traduzir em um filme de 1h30, 2 horas, todo esse cenário político brasileiro que já vem desde 2015. Não é fácil você, por exemplo, contar daqui a 30, 40, 50 anos para as gerações que estão vindo, todo esse cenário político nacional. O deputado federal Tiririca tinha uma expressão que usou e que ficou muito famosa, vote no Tiririca, pior do que tá não fica. E piorou muito, mas muito mesmo de lá para cá. É um filme que nós ainda vamos assistir há um bom tempo. E só reforçando, Elias, isso acontece na política, isso acontece em qualquer profissão. Na vida. E acontece principalmente a famosa escola da vida, que é uma escola, meu amigo, rigorosíssima, viu? Exatamente, é ação e reação, é fato e consequência. O importante nesse momento, Douglas, é apurar com serenidade todas as responsabilidades, atribuir punições a quem deve alguma coisa perante a lei e acredito que o mais importante, não gerar instabilidade política. Instabilidade política é ruim para a gestão, é ruim para a economia e isso precisa ser evitado. Que o processo corra como tem que correr, mas com a devida estabilidade no país.